Beleza? Tá ligado. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado a todos pela presença. E acho que cumprimentei a todos, não sei, mas muito obrigado pela presença. Bom, gente, eu vou continuar fazendo as coletivas da maneira como nós fizemos as últimas duas aí, que eu acho que é mais interessante, é bater um papo primeiro e depois colocar os números, até porque os nossos números estão no nosso site. Para mandar os números para vocês, não precisa coletiva, é só falar que está no site e pronto, né? Acho que o importante é esse bate-papo aqui entre a gente e tirar as dúvidas de vocês do nosso setor. Bom, eu não poderia deixar de começar o nosso bate-papo sem falar do Rota 2030, que eu acho que todo mundo aqui quer saber como é que está, né? Inclusive eu. Nós tivemos uma reunião com o presidente da República na semana passada, na terça-feira, dia 24, e estava presente a Anfávia, Sindipeças e a Beifa. Me deixa só tirar a campainha do meu telefone que eu esqueci, senão... Perdão. Desculpa, e a FenaBrave também, exatamente. Tem gente que sabe mais que eu, tá vendo? Por isso que eu gosto dos meus professores aqui, tá vendo? A FenaBrave estava junto. Bom, gente, o que ficou definido na reunião, dito pelo presidente da República, é que o IPI do carro elétrico vai ser reduzido, de acordo com o presidente, de 25%, que é o máximo da cadeia automotiva, para 7% a 18% já no Rota 2030. Tá? Isso já sai já junto com o Rota 2030. O imposto de importação deles continua os 35%, mas o IPI cai para 7% para 18%. Isso foi o que foi dito pelo presidente da República. Os híbridos, perdão? Desculpa, não entendi. Não, do elétrico, não. O elétrico é 35%. Não. O híbrido, sim. O híbrido, ele tem um imposto de importação de 2% a 7%, tá? E o IPI dele é 25%. Eu até consultei hoje de manhã, porque é muito número na cabeça, e para não falar bobagem, mas é isso. O híbrido paga... Não pergunte para mim, porque eu perguntei para ele e também ninguém sabia. Tá? Isso diz que está em definição, tá? E vai sair agora junto com o Rota. Como divide esse de 7, ou como classifica o produto de 7 a 18, eu não sei. Eu não sei se é por potência, se é por consumo de energia, não sei como é que vai ser a regra disso daí. Mas voltando a falar do híbrido, sim, o imposto de importação hoje é de 2% a 7%, dependendo do tamanho do motor, e o IPI é 25%. Isso não muda agora no Rota. Tá em estudo no governo, mas não é para já. Eu acho que na segunda fase do Rota, tá? Eles não pretendem mudar o híbrido agora. Bom, essa reunião foi para que todo mundo que estava lá, tentasse a chegar num acordo nos grandes diferenças que existem no Rota 2030. A principal delas, ou vou dizer até que a única que está em discussão hoje, é como usar o subsídio ou o crédito. Eles não gostam que use a palavra subsídio para a indústria, porque dizem que não é subsídio, mas seja como for, é um crédito referente ao P&D. As indústrias querem que tudo que elas investirem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, elas possam utilizar em créditos em imposto de renda e quem não paga imposto de renda e impostos federais. Isso é a pedida
da Anfávia e ao pleito do MEDIC. A Fazenda não aceita isso em hipótese alguma. O Guardia falou, nós não podemos fazer isso, nós não temos condições de dar esses valores em crédito, tirando de impostos, porque nós precisamos... Resumo, o Brasil precisa arrecadar mais, não tem como dar subsídio nesse momento. E eles foram totalmente contra. O que ele fala é usar esse crédito na lei do bem. A lei do bem nada mais é do que o imposto de renda e a contribuição sobre o imposto, né? Então, e eles dizem que não pagam imposto de renda no país, então não querem que seja na lei do bem. Querem que seja principalmente no IPI. Aí ficou aquela discussão na mesa, na frente do presidente, não dá, nós vamos voltar a ter lucro, aí usa o crédito e tal. Aí falaram em prorrogar o uso para um período mais longo, para poder usar os créditos do imposto de renda. A Anfávia também não aceitou. O presidente, uma hora, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vocês façam uma reunião hoje, Ministério da Indústria e Comércio, Fazenda e Casa Civil, cheguem num acordo antes da minha viagem para a Ásia, que seria amanhã, e ele cancelou essa viagem depois dessa reunião, que eu quero sair do Brasil com o rota assinado. Muito bem. Aí marcaram uma reunião às 14h no mesmo dia e uma outra no dia seguinte. A ABEIFA não participou porque não atende a gente, né? Isso aí é uma briga dos fabricantes de veículos, então eu não participei dessa reunião. Mas o resultado dessa reunião foi, saíram do mesmo jeito que entraram. A Anfávia não aceita e a Fazenda não aceita a inclusão do benefício em outros impostos. Então, gente, está exatamente do mesmo jeito. Eu acabei de falar com o Igor, que é o secretário do Ministério, e com a Margarete Gandini. Agora, fazem 10 minutos, eles estavam preparando uma reunião que eles iam ter com o ministro Jorge às 11 horas da manhã, então já devem estar em reunião, para preparar uma nova reunião que vão ter com o Padilha hoje à tarde, da Casa Civil, para o Padilha falar com a Fazenda. Então, está nesse pé a coisa, e a ideia do presidente da República é anunciar isso amanhã. É o que acabaram de me dizer numa ligação telefônica no Ministério, que deve sair o Rota 2030 amanhã. Então, não me perguntem como vai ser esse crédito dos subsídios, porque nem eles sabem. Entendeu? Eu entendo que não passa outra coisa a não ser a lei do bem. Porque a Fazenda foi muito forte em dizer que não aceita outra solução, que a indústria não precisa disso. Então, está nesse pé a briga lá, eu não sei como é que fica, mas a intenção do presidente da República é anunciar a Rota 2030 amanhã. Se não for amanhã, por qualquer motivo que chegue algum impasse novamente, que fique para a semana que vem. Mas é para sair, no máximo, até o final da semana que vem. Mas a ideia é amanhã. Alguma dúvida nesse ponto aí? Não? Se tiver alguma dúvida, eu vou dar o telefone aí do Igor para a gente ligar lá. Bom, gente, isso aqui eu já falei, continua em paz. Eu marquei tudo aqui porque eu falei com ele por telefone agora, 10 minutos antes da nossa coletiva aqui, tá? Mas eu queria deixar claro o seguinte, por que o Rota é importante para nós? Porque nós precisamos de previsibilidade. Nós não podemos mais ser pegos como fomos pegos em 2011, com aquele aumento de tributação, com 850 concessionários no Brasil, com veículos em estoque, com veículos viajando, com veículos sendo produzidos. Quer dizer, isso para nós é imprescindível. Levou várias empresas aí a quase insolvência, algumas delas quebraram, infelizmente. Foi uma medida que foi tomada sem pensar nos empresários que investiram no setor automobilístico importado e acabou quase que aniquilando com o nosso setor. Então, por isso eu falo que o Rota é muito importante para nós, para a gente vai ter uma previsibilidade mais longa, sem regras aí que possam nascer aí de um momento para outro no país, né? Esse Rota 2030 está feito em comum acordo entre a Anfávia, Sindipeças e a ABEIFA. Então, foi muito bem conversado, tudo que está lá. Nós apoiamos esse Rota, não temos dúvida que ele tem que sair, por isso que eu estou
já expliquei para vocês. Então, ele não vai trazer nada de novidades para os importadores de hoje para amanhã ou para a semana que vem. A briga, como eu disse, é sobre a utilização desses subsídios ou através da lei do bem ou através de outros impostos, se a Fazenda permitir. Nós mantemos o nosso número aí para esse ano de 40 mil unidades de importados. Isso vai nos permitir chegar a um número maravilhoso aí de 1,7% do mercado, que não é nada. Nós não atrapalhamos nenhuma montadora, não atrapalhamos nada no país. A gente só vai continuar trazendo veículos aí em nichos de mercado. Isso, gente, 40 mil carros é o nosso objetivo de todas as marcas. Eu fiz uma pesquisa essa semana com todos os importadores, mas o grande problema nosso hoje não é mais os 30 pontos, mas é o câmbio, né? O câmbio hoje de manhã estava 3,55, quer dizer, subiu 6% somente no mês de abril. Nossos custos são todos ligados ao câmbio, então isso gera um problema para nós absurdo, né? Hoje nós estamos continuando a falar aí, de acordo com os bancos brasileiros, que o câmbio deve encerrar o ano em 3,35. Só que os nossos compromissos não esperam para o final do ano, né? Quem tem câmbio para fechar amanhã é 3,55 e 3,54, sei lá. Isso compromete muito o nosso negócio. Eu queria apenas fazer uma colocação aqui. O importado deve subir, sim. Eu acho que é impossível qualquer marca conseguir manter o preço do importado com o dólar que nós estávamos trabalhando na faixa de 3,15, 3,20, para 3,55, vocês sabem quanto subiu o dólar. E ontem o presidente da Volkswagen disse que o importado não vai subir, que qualquer marca que suba vai acabar com a imagem da marca no país. É muito fácil falar isso, gente, onde ele vendeu no quadrimestre 98.322 automóveis fabricados no Brasil e apenas 9.400 veículos importados, seja ele do Mercosul ou seja ele de outros países, da Alemanha, por exemplo. Então, ele vende 91% dos carros dele são produzidos no Brasil. Então, você vai ter uma variação cambial em cima de 9% do seu faturamento, enquanto que para nós é sobre 100% do faturamento. Então, a diferença é muito grande. Então, eu não vejo como as nossas marcas deixarem de repassar esse aumento para os produtos, né? Seja em forma de corte de desconto que é dado hoje, seja em forma de corte de taxas bancárias subsidiadas, qualquer coisa nesse sentido, ou até mesmo o aumento dos preços do produto, porque é impossível. O dólar sai de 3,20 e vai para 3,50, subiu 10% o preço, os nossos custos, o preço dos nossos carros. Bom, com tudo isso, depois da caída dos 30 pontos do IPI, nós já abrimos no Brasil 16 novas concessionárias esse ano e pretendemos abrir mais 38 até o final do ano. Isso é a projeção de cada marca. Aqui não estão inclusos as concessionárias das marcas BMW, Jaguar e Land Rover e... qual é a outra, Elcio? Que não, é Jaguar, Land Rover e BMW, né? Que elas não divulgam informações, então nós não conseguimos ter dados deles, mas as outras marcas vão abrir até o final do ano mais 38 concessionárias, chegando ao 38, sendo que 16 já abrimos, tá certo? No primeiro quadrimestre. E até o final do ano se abrem mais 38. Então nós devemos fechar o ano com algo em torno de 500 concessionárias das marcas importadas da BEIFA. Nós já contratamos no primeiro quadrimestre 245 novos funcionários e atualmente nós já somos 15 mil, já geramos 15 mil empregos diretos e no final do ano devemos, se Deus quiser, fechar com algo em torno de 20 mil pela abertura dessas concessionárias. As concessionárias, cada uma tem uma média de 30 a 35 funcionários, então nós devemos fechar o ano aí com uns 20 mil empregos diretos. Isso tudo pela queda daquela nossa trava, que era os 30 pontos do IPI,
de tudo que se importava fora da cota. Pois não. Que já foram feitas 245. Isso diretos, né? Não vamos esquecer, eu sempre falo que cada contratação gera no mínimo mais 2 ou 3 indiretas, porque você tem transportador, você tem despachante, você tem gente no porto, você tem... Nossa, um monte de gente que é contratada depois, né, Paulo? Então, gente, antes de entrar nos números aí, eu queria deixar esse recado para vocês, contar um pouquinho de como está tudo isso, e estou à disposição aqui para responder qualquer pergunta sobre esse tema antes de entrar nos números lá, tá? Em 2011. 450. Devemos fechar o ano com algo em torno de 500. A preocupação da briga comercial, gigantes, Estados Unidos, China, tudo atrapalha. Não é só isso. Nosso problema político interno no país também atrapalha muito. É por isso que eu falo, os bancos estão falando num câmbio de 3,35, né? Por isso que eu falei que o nosso número é 40 mil unidades, baseado nessa realidade. Se o dólar for a 4,50, sei lá, tudo pode acontecer. Nós já vimos isso num passado não muito distante aí, né? Então, eu não sei até que ponto esse câmbio chega. Mas se desses 3,55 voltar para 3,35 até o final do ano, se continuar nessa rota aí, eu imagino que nós vamos fazer 40 mil carros. Agora, antigamente tínhamos mais um problema, que era a guerra entre o Brasil, entre Estados Unidos e Coreia, né? Também já acalmou, isso também não vai ter, se Deus quiser. Mas ainda resta esse problema de Brasil, Estados Unidos e China. Desculpa, esse Brasil no meio é 61 anos de idade, viu? É a cabeça que já começa a dar tilt. E tudo isso acaba prejudicando o câmbio, né? Agora os Estados Unidos começa a subir o juro lá, acaba atrapalhando o mercado brasileiro, porque o dinheiro sai daqui para ir para os Estados Unidos. Então, são muitas as variáveis. Acho que aqui ninguém tem coragem de levantar a mão e falar fulano vai ser o presidente do Brasil. Ninguém sabe quem vai ser. Então, até isso pode atrapalhar demais o câmbio, tá certo? Você está falando das marcas premium? Isso. Foi prometido. São candidatos. Não, eu sei disso. Eu fui até questionado por um associado, não esses dois aí, mas um outro associado nosso que fabrica carro em Goiás, que é muito meu amigo. Não, ele me falou, Gandini, mas você fala que não atinge a gente? Não, não é verdade. Atinge também, porque atinge eles, tá certo? Só que os maiores interessados são os associados da Anfávia. E para não ficar muita gente nessa reunião, que seria um tumulto maior ainda, e os interesses são os mesmos, o que servir para ele vai servir para Mitsubishi, BMW e Jaguar, que são os nossos associados, tá certo? Então eu conversei com o Megali e nós ficamos fora dessa reunião. Mas o interesse é o mesmo, eles também são associados à Anfávia, entendeu? Então, por isso, eu não participei. Então, imagine a Kia que não faz desenvolvimento no Brasil. É a mesma coisa. Eu vou ter que depositar num fundo lá, que é um fundo perdido. Quer dizer, é bem por aí. Quem não usar vai ter que pagar. Entendeu? É obrigado a investir 1,2% no Rota para poder ter um crédito de 1,5% na lei do bem. Agora, tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, é o que foi conversado lá dentro. Tudo isso vai sair na elaboração do texto que vai ser feito junto Casa Civil, Ministério da Indústria e Comércio e Ministério da Fazenda. Nós pleiteamos que houvesse um
um pênalti para quem não estiver ligado à Rota 2030, quem não se inscrever na Rota 2030. Por que isso, gente? Porque todas as marcas, aqui no Brasil ou lá fora, investiram para atender a eficiência energética e segurança veicular. Então, não é sério agora abrir para qualquer marca que traga qualquer produto de fora, tá certo? Que não atenda a eficiência energética, que não atenda a segurança veicular, de repente trazer com os mesmos impostos nossos. Então, está no projeto, não sei se sai, um pênalti de 20% de multa para quem não tiver inscrito no Rota 2030. Todas as marcas que se inscreverem, que cumprirem eficiência energética, que cumprirem segurança veicular, todas aquelas regras deles lá, inclusive o investimento em P&D, não pagariam esse pênalti. As outras marcas pagariam. Não sei se sai. A Fazenda, na reunião dos presidentes, não se pronunciou sobre isso, tá certo? Não sei se vai passar ou não, mas, sinceramente, eu acho que é bom para o país, tá? Vamos começar a entrar a marquinha aí que chegou agora da Conchinchina lá, que não traz segurança nenhuma, que vem aqui só para poluir o país, com preços lá embaixo, né? E fazendo uma concorrência desleal com quem investiu. Então, não sei como é que vai ficar isso. A disponibilidade de crédito, o financiamento, afeta o desempenho dos participantes da deriva, como afeta os compradores do mercado de crédito? Eu não posso dizer isso, eu acho que até nos beneficia. Porque o comprador do carro importado tem um poder de compra maior, uma capacidade financeira maior, ele já tem um carro bom, então, não ele comprar um carro, ele normalmente financia 30% a 40% desse carro. Enquanto que os consumidores de veículos mais baratos têm um poder aquisitivo menor, ele quer financiar tudo, então o risco é muito maior para o banco. Então, os bancos até dão preferência para financiar os importados, não porque é importado, e sim porque ele tem uma garantia maior no produto. Então, nós não sentimos esse problema. Lógico que as grandes montadoras têm os seus bancos próprios, aí eles brincam com taxa e tal. Nós não temos essa possibilidade, tá certo? Os nossos juros são os de mercado, normal. Quem quiser fazer qualquer taxa subsidiada tem que pagar para o banco para ele abaixar a taxa. Vocês conhecem esse mecanismo, como é que funciona. Então, isso não atrapalha em nada, gente. Eu posso garantir que nós não temos problemas de financiamento. Você já tem uma previsão de quando vai ser o market share esse ano? Nós não devemos, em hipótese alguma, passar 1,7. Não dá para passar. Não acredito nisso. Não acredito. Sinceramente, vai ser muito difícil fazer os 40 mil carros. É aquilo que eu falei, depende do câmbio, né? Se o câmbio derreter e vier a 2,50, tudo bem, mas não vamos sonhar porque não vai acontecer, né? Desculpe, vamos lá. Em relação ao câmbio, o Banco Central tem instrumentos para controlar essa volatilidade. Vai ficar muito tímido o Banco Central, a ação dele, tem mais de 400 milhões de reservas, tem contratos suaves. Eu não sei, eu acho que eles encaram essa situação vendo que é possível ser feito. Porque não adianta se queimar dólar e não conseguir abaixar, né? Então, eu acho que eles têm mecanismos aí que, nesse momento, não dá para usar. Eu não sei se é por aí. Tem feito, realmente está tímido, o câmbio está se mantendo, tem subido, mas é aquela história, adianta jogar a reserva inteira aí no mercado e não conseguir abaixar? Então, é difícil responder isso sem conhecer os dados dele. Né? Mais alguma pergunta? Eu deixei o Joel aqui pertinho de mim para ajudar a responder. Você está quietinho hoje, né, Joel? Podemos ir para os números, então, gente? Obrigado. Vou ficar aqui, acho que eu não atrapalho. Bom, esse primeiro slide é dos veículos produzidos no país mais importados. Aqui é todo o mercado, seja a Fávia, seja a BIFA, seja a Mercosul, está tudo aí, tá certo? O mercado, em abril de 2017, emplacou 152 mil carros. Em abril de 2018, 209.900 carros, com crescimento de quase 38% do mercado.
Se compararmos com março, cresceu 4,9%. No acumulado, nós estamos com um crescimento aí de 20,4%. Quer dizer, o mercado vem crescendo, vem melhorando. Eu acredito que a tendência no ano é manter esse crescimento aí. Eu acho que o mercado começa a separar a economia de política. Essa é a maneira que a gente está enxergando o mercado. Está claro aí, gente? Aqui são só os veículos produzidos no país, tirando fora os importados. Não muda muito, o crescimento foi de 35,7% sobre 17% e 4% sobre março. E o acumulado de janeiro a abril está 19,1%. É muito parecido um com o outro, porque os importados cresceram mais ou menos em números parecidos com os nacionais. Aqui são os importados, todas as marcas e de todas as regiões. Aqui entra Mercosul, entra México, entra todos os outros países do mundo, né? Os importados cresceram 10% de março para abril. Crescemos 54,2% sobre abril de 17 e crescemos 30,7% no quadrimestre. Aqui é todos os importados, não é a BEIFA. Tá? A BEIFA cresceu sobre abril 58,4% e nós caímos sobre março 6,4%. Não me pergunte por quê, porque pequenas variações acontecem, é difícil explicar essa queda aí, mas nós caímos 6% sobre o mês anterior. Mas o importante é que no ano nós estamos com 58,4% de crescimento. Desculpe, de abril para abril. Enquanto que no período, 43,9% de crescimento. De 8.000, fomos para 11.696. Aqui são os produzidos no país pelas associadas. Vocês já sabem quais são: BMW, Jaguar, Land Rover, todos os nossos associados, Suzuki, que fabrica aqui também. A Mitsubishi, infelizmente, não faz parte da BEIFA, mas um dia pode vir a ser, né? Por que não, né? Eles cresceram de abril para abril 61% de crescimento e sobre março para abril 6,26%. E no acumulado estão com crescimento na produção de 51%. Aqui é uma abertura por marca dos veículos produzidos no Brasil. A Suzuki produziu em abril 128, 175 esse ano, e de março para abril caiu 12%. A BMW, de 483 para 737, porém de março para abril cresceu 23%. A Chery, de 124 em abril para 341 esse abril, e de março para abril 11,1% de crescimento. A Land Rover, 393 em abril, 605 em março desse ano e 563 em abril. Caiu 6,9% de mês para mês. E no acumulado, crescemos de 1.128 em abril de 17 para 1.816 para abril de 18. Se compararmos com março, cresceu 6,2%. E ali nós temos os acumulados, né? A Suzuki cresceu 45% esse quadrimestre, a BMW 24%, a Chery 241%, porque ela estava praticamente parada também o ano passado, né? A Land Rover 35%, então cresceu a produção, o emplacamento de veículos produzidos no Brasil cresceu 51%. Alguma dúvida aqui? Foi não. Foi. Continua, normal, até agora, normal. Agora virou carro-chefe, mudou o controle acionário deles, mas a empresa continua, né?
Não muda nada para nós. Pode até ser que um dia eles façam opção por outra coisa, mas eles são nossos associados hoje como eram. Tá bem? Oi? É verdade, viu, Takashi? Tem que mudar o nome, é Caoa XR agora. Se o doutor vê, ele fica bravo. Hein? Mudou o nome da empresa, tá certo. Foi falha nossa aí, desculpe pelo... E aqui são os importados da BEIFA, tirando fora aí já os produzidos, né? Os puramente importados, são 3.237 unidades. Aqui comercializou em abril 1.098, a Volvo 536, a Jaque 370, BMW 260, lembra aí, são só os importados. A Lifan 240, Land Rover 210, Suzuki 197, Porsche 121, Mini 107, Jaguar 91, Maserati 3, Ferrari 2, Chery 1 importado e Lamborghini 1. 3.237. Aqui é quadrimestre agora, janeiro, abril, quanto cada marca vendeu, que deu os 11.696. E esse próximo slide mostra o que aconteceu com cada marca nesse período. Aqui de 4.115 sobre 2.471, cresceu 66,5%. A Volvo cresceu 70,3%. Eu acho que foi o maior crescimento da BEIFA, foi da Volvo, né? 70%, exatamente. A Jaque cresceu 28,9%, a Lifan 34%, a BMW 44%, a Suzuki 16%, Land Rover 44%, Mini 30%, Porsche cresceu 45,8%, Jaguar caiu, Maserati caiu, Ferrari cresceu 50%, a BYD praticamente não está operando, né? A BYD está esperando a definição do IPI do carro elétrico para começar, então os números são bem pequenos. A Lamborghini vendeu 3 contra 4, que era, e a Chery vendeu 1 contra 24. Eles estão mais focados nos veículos produzidos, tiraram o pé da importação, né? Alguma pergunta, alguma colocação? Essa é a nossa projeção de 40 mil carros contra 29.751 em 2017. Essa previsão, eu posso dizer, modesta, de 40 mil carros, se nós olharmos ali o nosso histórico, é por causa do câmbio e por causa do renascimento de cada marca. Nós perdemos muitos concessionários no país, o pessoal se descapitalizou, está todo mundo renascendo nesse mercado, né? Então é difícil falar, vou voltar para números anteriores, aí é bem complicado. Hoje acho que ninguém vai conseguir fazer milagres esse ano aí. Por isso eu falo que não passa de 1,7 ou 40 mil carros. Desculpa. Aham. Então, aí não está aí. Aqui é só importado. Tá bom? Separei porque senão o número fica errado, né? Aqui é veículo importado, produzido não está aí. Até porque essas empresas não nos dão números definitivos ou previsão, sabe? Fala que é norma da empresa não divulgar números, por causa da concorrência deles entre as marcas-primas, imagino eu. Então, eles não divulgam dados, é muito difícil. Tá? Essa projeção dos 40 mil, ela pode ser alterada se o dólar ele não baixar para esse 3,35 até o fim do ano. Exatamente. Esse número é baseado numa projeção do câmbio de fechar o ano com 3,35. Tudo pode mudar em cima desse câmbio aí. Preocupa para vocês o caminho que está agora? Sem dúvida nenhuma. Acho que não tem um associado nosso hoje que esteja dormindo em paz. Vou ser bem sincero com você, porque é aquilo que eu falei. O câmbio pode abaixar 3,35 no final do ano. Só que eu tenho câmbio para fechar essa semana. Não tem jeito, eu tenho que fechar no câmbio que está. É muito difícil. E eu fechando o câmbio agora, esse carro vai chegar no Brasil daqui 60 dias. Esse carro não é o carro que eu vou vender amanhã.
Eu tenho que pagar o carro para ele ser produzido, daí ele vai embarcar, vai viajar para chegar no país, eu vou vender esse carro daqui a 60 dias. Por isso que eu digo que o carro importado deve subir nos próximos meses. Eu não tenho dúvida disso. Você tem alguma projeção assim, de convivência? Por exemplo, se não bater os 3,35, você tem alguma projeção? Não tenho. Porque aí depende muito de cada marca, depende do preço que essa marca adquire os produtos lá fora. É muito difícil, cada marca pode até ter uma expectativa, mas para a Beifa eu não tenho como te responder isso. Desculpa. Não tenho esse número. Volto naquela história. Eles não nos fornecem tudo, cada marca tem as suas estratégias lá e a gente não consegue definir isso aí, tá? O produzido no país está lá, tá? É uma previsão ali que tinha no fim do ano passado, de 30 mil carros, mas eu não posso dizer que ela seja muito firme, porque nós não temos as variações das marcas grandes, conforme eu te falei, tá? Isso daí nada mais é do que tudo que eu falei até agora, é só para mostrar um pouquinho como nós estamos trabalhando com o câmbio. Estamos trabalhando no fechamento do ano com dólar de 3,35. O Takashi já não mostrou o câmbio como é que está hoje aqui, né, Takashi? Ainda bem, né? Para não assustar, né? Hoje, vamos ver como é que fecha o dia, mas até agora só subiu, abriu, né? Mas, se Deus quiser, eu sempre falo que eu sou brasileiro, acredito no meu país. Eu acho que isso aí deve fechar o ano. Estou confiando nos bancos brasileiros aí. Vamos ver como é que fica. Isso daí é a curva de venda mensal. A vermelha é o ano de 2016, o azul é o ano de 2017 e o verde é 18. Mesmo com essa pequena caída aqui, nós estamos bem acima de 2018 e 2017. Né? Estamos aí com 3.200 carros comercializados ou emplacados, vamos falar assim. Você veja que o pico, né, de 2017, desculpa, de 17. Médio foi 2.800, mas fechou o ano com 3.324. Né? E hoje nós estamos com 3.237. Vamos dizer que nós estamos aí no pico do ano passado aqui, né? Ou no pico de 2016. E sempre o segundo semestre é melhor. Isso todo mundo sabe, não só para os importados, para qualquer um deles, para qualquer veículo, sempre cresce bem no segundo semestre. Estamos acreditando nisso. Né? Bom, gente, é isso. Estou à disposição de vocês aí para mais perguntas. Vamos lá. Lógico. Qual você quer? E aqui? Esse aqui? Aqui está a Ana. É isso. Olha, hoje nós não temos marca nenhuma nossa trabalhando com isso. Isso eram os chineses que traziam, né? Ah, não. Desculpa. Pensei que você estava falando daqueles caminhõezinhos, os salchicheiros da vida lá. É esse? Isso não tem mais hoje no importado, né? Isso quem trazia eram os chineses, com exceção da Ásia, perdão. Então, a Kia não. Bom, já não é um pequeno tritário, é um caminhãozinho, né? Vamos mudar um pouquinho. Desculpa, só para entender bem sua pergunta aí. Bom, o mercado de caminhão no Brasil vem crescendo, né? Vai indo muito bem, e isso depende muito do crescimento da economia, e esse caminhãozinho também cresce junto. Eu acho que vai ser um ano que vai crescer bem. É um segmento que, dos nossos associados, só a Kia tem. Ele é fabricado no Uruguai. Nós estamos com um planejamento de kits comprados na Coreia, na faixa de 250 unidades por mês. Estamos tentando crescer esse número, porque está se vendendo tudo. Eu estou perdendo
para outras marcas aí, por falta de produto. Eu não tenho produto porque nós planejamos isso baseado no mercado em 2017 e acabamos nos prejudicando, porque eu não tenho kit para isso. Nós estamos vendendo 100% do que chega no Brasil durante o mês. A rede está fechando sem estoque. Nosso, é o nosso, porque é só o nosso que tem, tá certo? Vamos colocar uma média de 250 por mês, vai dar algo em torno de 3 mil caminhões. Isso. Olha, a EFA não é associado nosso. Eu sei que saiu umas notícias aí que eles estão trazendo alguma coisa por Manaus, voltaram a produzir lá, mas os emplacamentos estão muito pequenos, né? A marca está começando de novo aí. Eu não tenho informações. Não tem um número fechado para isso, sinceramente. Nós estamos acompanhando os números de Anfávia e Fenabrave, porque eles têm dados muito mais apurados que os nossos, né? Porque realmente eu concordo com a Fenabrave. O segundo semestre, por tudo que pode acontecer no país agora, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleições, tudo. Esse ano é um ano meio atípico para o Brasil, né? Então deve cair, ou não deve crescer o que a gente imaginaria que fosse crescer. Eu acho que vai ser um segundo semestre bem complicado. Eu perguntei no começo aqui quem ia ser o presidente e ninguém conseguiu levantar a mão. Isso é um problema seríssimo, gente, porque a gente não tem noção de quem vai ser o presidente, qual é a linha de conduta que o Brasil deve tocar, então fica difícil. Você acredita que a taxa Selic vai continuar baixando ela também com a Eu acho que não abaixar mais, eu não acredito, mas sinceramente, eu até ouvi falar que pode voltar a cair, né, na próxima. Eu não acredito que vai, eu acho que vai ficar nessa faixa aí até o final do ano. Esse é meu feeling. Não sou economista, certo? Mas eu acho que deve continuar da maneira que está. Ou nessa média, vamos dizer assim. Com pequenas variações para cima e para baixo, mas mantendo assim. Eles não podem deixar a inflação subir, né? Apesar de que, com esse câmbio, diz que não tem relação. Tudo é conversa. Deve acabar subindo, né? Tudo é possível. Tem uma questão aí. O preço do petróleo voltou a subir por causa dessa questão internacional que existe, que Israel vai voltar a criar essa coisa toda. Ele vai em só. Subindo o preço do petróleo. E a tendência é ruim também, porque a tendência é subir o dólar. Você valorizando a moeda. Então, é mais uma variável que nós temos em cima do câmbio, né? Agora, eu acho que o petróleo, no nosso segmento, não influi demais, a não ser que extrapole qualquer limite aceitável aí. Mas pequenas variações no petróleo, principalmente para o carro importado, o cara que vai comprar um carro caro, ele vai pagar um pouco mais do combustível e não vai deixar de comprar o carro por causa daquele preço a mais da gasolina. Eu acho que até pode mexer nos carros de entrada, que o cara vai fazer conta para comprar um carro, mas o nosso, não vejo problema no preço do combustível. Eu vejo problema, sim, que possa atrapalhar o câmbio, né? Isso é mais uma variável para o câmbio subir. Qual é o câmbio ideal para você? Veja bem, não existe um câmbio ideal, porque o problema é o seguinte, hoje o Brasil hoje, o mundo, né, está muito globalizado. Vou falar pela minha empresa. Quando eu vou comprar o carro na Coreia, eles têm um preço de tabela do carro que vale para o mundo inteiro, tá certo? Aí, cada regional deles, cada escritório regional, eles têm um budget para negociar com o país que precisa, por causa de variação cambial, por causa de concorrência, ou por causa de qualquer coisa desse tipo. Então, eles sabem como é a formação de preço do meu carro. Eles sabem todos os impostos que eu pago, eles sabem quanto custa o carro para mim, eles sabem por quanto eu vendo o carro, quanto que eu gasto de propaganda, quanto eu pago de imposto de renda, quanto eu pago de IPI. Eles têm tudo na mão hoje, não dá para esconder nada dessas empresas. Então, ele vai ajudar de acordo com o que é necessário. Se o câmbio cair, ele sobe o preço.
A grande verdade, gente, é essa. Não adianta mais a gente ficar se iludindo, tá certo? Quando o dólar no Brasil estava 1,60, eu pagava X de um carro. Hoje o dólar está 3,50, eu vou tentar negociar com ele um desconto maior no carro para poder me manter vivo no país. Então não existe um câmbio ideal. Entendeu? Lógico que é o melhor possível, é o mais baixo possível, vamos falar assim. Mas não tem uma regra assim clara para isso, entendeu? Eu estou dizendo isso porque eu fiz essa mesma pergunta na Anfave e na Abimac. A Abimac acha que o câmbio ideal seria de R$ 3,90, que é uma doideira. O Anfave diz que entre 3,20 e 3,40 seria ideal para eles. É porque a Anfave, hoje, eles estão exportando bem, né? Sim. Então, ele com o câmbio maior, ele tem uma maior entrada de reais no caixa dele. Nós estamos sofrendo muito no Uruguai, que nós temos a empresa lá no Uruguai, com os carros brasileiros. Por quê? Porque o câmbio subiu, ele pode vender o carro mais barato, que entra mais real do que ele vende o carro aqui no Brasil para o consumidor final. E o carro entra no Uruguai sem pagar imposto de importação, enquanto que o nosso paga imposto de importação. Quer dizer, essa variação aí está estragando o mercado dos importados nos países do Mercosul, isso sim. Então, é difícil eu te falar um câmbio ideal. Tá? Para os importados, o melhor que se fosse, quanto menor, melhor. Né? É grosseiro falar isso, mas é uma realidade. Quer dizer, se o câmbio viesse a 2, seria o ideal para nós. Né? Não sei se o coreano vai subir o preço do carro, em que porcentagem para mim. Entendeu? Então, depende de negociação de cada marca. Tá? Desculpe, mas é um número muito subjetivo, não dá para dizer um número. Eu falo para você pela negociação que eu tenho hoje com os coreanos, por exemplo, no meu caso, eu fiz esse business plan desse ano com os coreanos, considerando uma taxa de câmbio de 3,30. Então, para mim, hoje, o ideal seria 3,30, porque eu tenho um business plan negociado a 3,30. Hoje é 3,50, eu estou pisando em brasa, entendeu? Mas é assim que funciona, cada ano é um câmbio diferente, cada ano é um problema novo que acontece, ou um resultado melhor ou pior. Vamos tocando a vida. Obrigado. Que agora está mexendo no câmbio, né? Só, né? Essa briga deles aí. Hoje diz que o Brasil aceitou as cotas do aço, né? Então não vai ter problema. Vamos aguardar ver o que acontece. Mas para nós só vai refletir no câmbio. Mais nada, gente? Então, muito obrigado pela presença. O almoço deve estar pronto lá, né, Cochilo? Vamos manter essas nossas coletivas a cada 60 dias ou, numa eventualidade, alguma nova notícia aí absurda aí, ou rápida, a gente volta a falar. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu?